Opa, opa. Boa tarde, todo mundo. Que bom que vocês estão aqui também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a era da distração, né? Acho que todo dia a gente nem se percebe o quanto a gente é interrompido ao longo da nossa jornada do dia. E a gente aqui num evento de tecnologia que muitas vezes olha para o futuro, né? A gente vê como é que o futuro vai resolver problemas que agora no presente a gente não consegue resolver. E eu acho que isso é uma grande furada muitas vezes, porque só hoje, imagina que a gente vai ser interrompido cerca de 300 vezes por algum tipo de ligação, por um alerta do rede social, por algum tipo de comunicação que vai ficar tentando te interromper para fazer o quê? Para chamar a sua atenção, para chamar a nossa atenção. Isso, no fundo, acaba atrapalhando a gente. Eu vou mostrar por quê. Imagina que, durante o nosso dia, a gente pega o celular 58 vezes. 58 vezes por dia a gente pega o celular para olhar alguma coisa que está acontecendo. Isso não tem como atrapalhar mais a nossa organização do nosso dia do que a gente vem fazendo hoje. Mais do que isso, a cada 3 minutos no nosso trabalho, a gente é interrompido por algum tipo de mensagem. E aí, conforme a gente vai somando esse tempo ao longo do nosso dia, imagina que o custo financeiro no bolso, só aqui do Brasil, é de mais ou menos 375 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, gente? Olha o que a gente podia estar fazendo com essa grana, investindo em coisas muito mais interessantes do que a gente vem fazendo hoje. Além disso, o problema não é só financeiro. A questão entra também na maneira como a gente começa a se relacionar entre a gente, a se relacionar também com as marcas que querem falar com a gente, que querem vender produtos para a gente. E isso começa a deixar a coisa super mais complicada. E muitas vezes o que acontece é que a gente começa a olhar para a inovação e para a tecnologia como se elas fossem as grandes soluções dos nossos problemas. E o nosso problema não é tecnologia. Sempre que o mundo virou, alguma tecnologia nova surgiu, não é o problema da tecnologia que surge. A questão que nasce novamente é como os novos meios vão conseguir conquistar a nossa atenção no meio de tanta gente querendo falar com a gente. Se a gente se colocar nesse lugar, a gente vai entender que acontece com a gente todo dia. A gente fala dos outros, mas a gente está falando da gente, na verdade, né? E muitas vezes a gente imagina, justamente porque a gente veio de um método do passado, que já está consolidado, que é pensar em volume, né? Se a gente não fala com um volume enorme de pessoas, aquele resultado não foi bom. Não deu certo. Se não tem milhões de pessoas impactadas numa campanha, significa que aquilo não deu certo. E será que hoje em dia é assim também? Será que a gente deveria continuar pensando dessa forma? Tem tanto jeito mais interessante de entender que às vezes a gente está interrompendo as pessoas para poder justamente passar uma mensagem e, no fundo, esse volume de gente, essa multidão de gente não converteu em nada, não gerou em nada para o negócio da gente, das empresas. É muito mais interessante a gente pensar em comunidade, como é que a gente manda mensagem para quem realmente está interessado em escutar, para quem deu a atenção como presente, não como um direito da marca. A marca não tem o direito da nossa atenção. Ela não adianta ela enfiar pela nossa goela com um monte de marca, um monte de dinheiro colocado no lugar só para dizer depois que check, deu 1 milhão de pessoas, 50 milhões de pessoas que assistiram ao nosso conteúdo. Não vai dar resultado no mundo onde a gente vive uma era da distração. E é justamente disso que eu queria mostrar esse livro, que eu estou lançando agora, nesse momento, Parem de Me Interromper, Estratégia de Comunicação na Era da Distração, que eu resolvi olhar para o passado e ver quantas vezes a gente já passou por situações semelhantes ao contexto que a gente vive hoje em dia e que muitas vezes a gente está tão preocupado em olhar para o futuro como se ele trouxesse a solução das coisas e a gente esquece que teve muita gente no passado que já explorou esse tema e que já fez muitas coisas interessantes para ajudar a gente a entreter e não interromper. Porque afinal você quer ser a marca que interrompe ou a marca que entretém? Acho que é um ponto que a gente precisa começar a se perguntar mesmo e se colocar no lugar com quem a gente está falando. Porque muitas vezes a gente fica ali fazendo aquele trabalho de qualquer jeito e ele não funciona, né? A gente não vive hoje uma crise de conteúdo. Não é um problema de conteúdo. A crise que a gente vive é de atenção. Existe uma crise de atenção muito grande, porque a maneira como estão se comunicando com a gente, como a gente está se comunicando com muitas das pessoas, é uma maneira invasiva,
chata e que fica perturbando o nosso dia a dia. E a gente não está mais com saco para isso. A gente quer que as marcas se liguem, prestem atenção e estejam presentes ao longo da jornada da nossa comunidade, como a nossa comunidade merece. E para você poder falar com a comunidade, você tem que pertencer a ela, entender o que ela faz de verdade. Porque senão a gente fica ali sentado na mesinha do nosso escritório, do nosso home office, supondo o que eles querem, e aí no final não dá resultado. O que acontece? A estratégia não deu certo. Aquela comunidade não funcionou direito, o mercado de Creator Economy não funciona. E, na verdade, é o contrário. Quem está conversando com essas comunidades não está levando a sério o que essa comunidade interessa. E eu vou voltar um pouquinho no passado com vocês. Desde a época de Gutenberg, desde a época de Cícero, por exemplo, isso já acontece e a gente tem muita coisa para aprender com o passado e muitas vezes a gente acaba fazendo igual aquele chefe novo que entrou no escritório, sabe, gente? Que parece que só ele teve ideia boa de agora em diante, nada do que foi feito no passado era legal. Aí a pessoa chega e quer implementar um monte de coisa nova, você fala, fofo, isso já foi feito. A gente já tentou isso no passado, você que não está prestando atenção no que já foi feito. A pessoa é tão prepotente que ela acha que só o futuro vai ter coisas interessantes. E eu vou lembrar a gente que no passado, imagina a cena de Cícero, né, em Roma antiga, e ele tinha que falar com as pessoas, porque se ele não conseguisse convencer a população e aquelas pessoas que estavam ao redor dele, ele não iria conseguir implementar os seus planos políticos. E todo mundo gritava naquele momento, era uma feira livre, né? Era um barulho louco que existia no lugar. E aí, se ele usasse a gritaria como recurso, não daria certo. O que Cícero fazia? Ele usava pausa, ele usava silêncio, ele usava, às vezes, algo que a gente hoje em dia chama de gancho, como se hoje em dia a gente inventasse uma coisa nova. Mas ele fazia o gancho, ele deixava sempre um pouquinho de fala aqui para saber o que vai ter de atenção conquistada para continuar a conversa com aquelas pessoas. Um outro exemplo que eu adoro contar é sobre o Gutenberg. Existia um tempo onde os livros eles eram um privilégio da alta elite e eram feitos por monges copistas. Eram os monges que copiavam à mão o que a gente fazia para poder tirar da minha cabeça uma ideia e botar num livro para que outra pessoa pudesse ler aquilo que eu tinha de conhecimento. A transmissão de conhecimento era feita a partir de monges copistas. À medida que Gutenberg inventou a prensa, ele conseguiu padronizar os livros e fez com que isso ganhasse escala e todo mundo pudesse ter mais acesso a conhecimento. Mas o que é mais interessante da história de Gutenberg é que ele não foi apenas a prensa que ele inventou que foi muito interessante. Ele teve uma sacada, que eu não sei se vocês conhecem sobre, mas no livro a gente conseguiu pesquisar e trazer, que ele resolveu entender a numeração das páginas. As páginas não eram numeradas, então se eu quisesse, por algum motivo, conversar, como você chama? Com o André, sobre um livro específico, qual momento do livro você está, André, para a gente trocar ideia sobre o livro, não dava, porque eu não sabia onde você estava e onde eu estava. Então, à medida que ele paginou os livros, criou um movimento de comunidade nesse livro, e aí a gente podia trocar. Existiu a primeira comunidade a respeito de um conhecimento específico. Então, Gutenberg, desde lá de trás, já percebeu que o conhecimento precisa ser coletivo. Se a gente fica trabalhando nele de um jeito separado, individual, não vai dar certo. A gente tem que lembrar das comunidades. Então, as tecnologias, elas ajudam a gente a organizar o tempo, né? Como é que o tempo vai ser revisto, como a gente vai recuperar e utilizar o tempo novamente para conseguir ofertar para as pessoas o que elas querem, que é entretenimento, serviço, informação e não interrupção e enchimento de saco. Elas precisam de gente que me faça sentir pertencendo a alguma coisa. Seguindo um pouco nas histórias, todo mundo aqui já deve ter ouvido a história da Guerra dos Mundos, né? De Orson Welles. Quem já conhece, levanta a mão, por favor. Oba, bastante gente. Eu sou jornalista e desde a faculdade a gente aprende um movimento histórico por volta dos anos 30, onde Orson Welles, na época da rádio, ele simulou uma invasão de extraterrestres no planeta Terra, tá? Isso, quando é contado na faculdade, a gente esquece alguns contextos. E no contexto que eu queria trazer para vocês, é um contexto onde a rádio era a voz principal do governo. O governo americano usava a rádio para poder passar as mensagens que ele precisava passar para todo mundo. Então, imagina que a rádio parou, surgiu uma voz do governo, todo mundo americano parava para escutar o que a rádio estava dizendo naquele momento como mensagem. E aí Orson Welles, ele no dia de Halloween, que é um ponto importante que a gente não aprende na faculdade, eles não contam isso, mas no dia do Halloween, onde as pessoas estavam ali
curiosas sobre casos enigmáticos e tudo mais, que fica sempre essa atmosfera na época do Halloween, ele resolveu usar a rádio com um método que nunca tinha sido usado antes, que é o método da ficção. A rádio era usada só para dar notícias e assuntos de governo. E aí Orson Welles entrou e falou, como se, sem avisar que era uma brincadeira, que estavam sendo invadidos por alienígenas. Eram 12 milhões de ouvintes de rádio na ocasião e 1 milhão e 200 acreditaram que os Estados Unidos estava sendo invadido por alienígenas. Isso fez com que pessoas desmaiassem, fossem para os hospitais, a polícia travou, não tinha como chegar na polícia, teve caos urbano, algumas pegaram armas na rua para matar as outras, porque elas juravam que tinha alienígena ali na casa delas. Então, o que aconteceu aqui? Foi a primeira vez que a rádio, que só usava um tipo de linguagem, de formato, que era jornalístico, experimentou trazer um formato de ficção para um meio que nunca tinha sido usado a ficção. Então, a partir daí, Orson Welles mostrou que a gente não pode acreditar de tudo que o rádio fala para a gente. E ele, com isso, foi chamado para Hollywood e fez Cidadão Kane, que é um filme histórico que todos nós conhecemos. Então, eu gosto de contar essas histórias porque, às vezes, a gente fica esquecendo que o passado tem coisa muito interessante para a gente aprender, mas a gente está tão distraído nas novas informações e pensando que o futuro promete, mas o futuro não existe. O futuro é agora, a gente que inventa o futuro do jeito que a gente quer. Durante o período das radionovelas, as radionovelas elas tinham um momento da soap opera, a ópera do sabão, que foi feita pela Unilever para conseguir pregar a atenção das donas de casa que estavam ali lavando suas roupas nos momentos. Eu não vou falar sobre o quanto é sexista esse assunto, mas foi assim que nasceu essa história. As donas de casa estavam em casa lavando suas roupas, a soap opera nasceu para pegar a atenção delas durante o tempo que elas tinham de oferta enquanto elas lavam as roupas. Só que tinha um caso aqui, elas não conseguiam prender a atenção das pessoas porque começava e terminava no mesmo episódio. As radionovelas só ganharam mesmo atenção e força quando elas perceberam que tinha que ter um gancho no final do programa. Se elas entregassem a história no final, eu começava o episódio, se eu perdesse o próximo, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu já entendi o começo e fim. Então, justamente as novelas e radionovelas só ganharam mais espaço quando eles perceberam que tinha que ter um gancho no final, no próximo episódio, veja tal, e aí a pessoa ficava agarrada no tempo da atenção que foi conquistada para ver. Outro ponto importante que eu gosto de contar com contexto é o período da Guerra Civil Americana, onde foi um momento onde os jornais já eram muito adotados, as pessoas já liam muito jornal. Só que era uma época que não tinha problema ficar 3 dias sem eu passar essa notícia, porque tudo bem, daqui 3 dias eu vejo o que aconteceu, não vai mudar tanto o meu mundo, eu não vou mudar tanto de informação 3 dias depois de receber essa notícia. Com a chegada do telegrama, o telegrama, durante o período da Guerra Civil Americana, ele fez com que as notícias acelerassem. E o telegrama são notícias curtinhas, né? É caro o telegrama. Eu brinco que é o primeiro Twitter. É o primeiro Twitter que teve na história, foi o telegrama. Porque ele tinha que passar muito rápido a informação, os jornais tinham que pegar aquela informação e colocar rapidamente no papel e mandar para a rua. Porque o primeiro que mandasse aquela informação para a rua ganhava dinheiro. E para isso, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que criar a pirâmide invertida. Se a pirâmide invertida não fosse criada, e para quem não conhece, o lead está no início, quem, como, onde, porquê, quando e quem, né? Está tudo ali no começo. Para quê? Para se eu tiver que mandar essa notícia rápido para a imprensa, para imprimir, eu corto o que falta e ninguém vai perder informação com isso, porque a informação menos importante está para o final, na ponta invertida da pirâmide. A pirâmide invertida, inclusive, é usada hoje em dia. Ela não morreu. Ela é usada no TikTok, por exemplo. Quando a gente faz vídeo no TikTok, a gente começa com a pirâmide invertida. Então, a gente vai aprendendo com muitas coisas do passado e eu acho que vale a pena que a gente preste cada vez mais atenção, porque a forma de escrever mudou, porque o tempo encurtou. O tempo encurtou. Ele faz com que a gente mude e se adapte. Sempre que uma marca, ou um meio, ou um veículo não faz essa mudança, ela flopa. Ela fica no meio do caminho. Isso aconteceu com a televisão também. A televisão, quando chegou, ela não era bem aceita. As pessoas não gostavam de televisão. Perguntem para os seus avós e para as suas avós, para as suas bisavós. Elas vão lhe dizer. Não tinha conteúdo interessante porque botavam simplesmente a câmera aberta, filmando o rádio.
era rádio filmada. Que graça tem isso, né? Nenhuma graça. Hoje em dia tem o videocast, que já começa a fazer um pouco mais disso, mas é uma outra história que a gente conta mais para frente. A partir do movimento da entendimento da linguagem, da televisão, quando a TV percebeu que o visual era importante para a contação dessa história, ela conseguiu ganhar o coração da gente e ficar da maneira como ela está hoje. Só que aí surgiu um problema para ela. Conforme os break times, né, os anúncios dos intervalos começaram a surgir, eu queria trocar, porque alguns deles eram muito chatos, eles interrompiam a programação. Interrompe a programação da gente, estou na hora de vendo um filme super legal, aí vem lá e interrompe para passar um monte de marca. É a hora que a gente usa para ir ao banheiro, né, para comer alguma coisa, para olhar o WhatsApp, enfim. Mas naquela época surgiu o primeiro skip the edge da história. Não é só o YouTube que tem esse problema. A televisão também teve, que foi o controle remoto. O controle remoto foi inventado e aí deu um trabalho enorme para todo mundo de novo, porque a gente teve que rever a maneira como contava as histórias dos breaks. Então, sempre, mais uma vez, eu estou mostrando que a tecnologia ela não é a questão. O problema não é a inteligência artificial, gente. O problema é como a gente consegue conquistar a atenção das pessoas sem interrompê-las, porque se a gente tem a possibilidade de conquistar a atenção das pessoas, justamente porque se a gente não presta atenção no que elas estão ofertando nesse momento de tempo, o tempo é cada vez mais ouro e mais escasso, se a gente não presta atenção em como é que ela oferta o tempo para mim, eu vou fazer uma coisa que vai estar lá, um check de número, mas que não vai resultado em dinheiro no bolso, não resulta em negócio, e a gente precisa ficar mais atento a isso. Vocês já pararam para pensar do momento onde tinha tanta internet, tinha tanto conteúdo, que a gente não tinha nem como conseguir consumir esse conteúdo, porque não tinha buscador, não tinha Google, não tinha KD na época. Era tanto conteúdo e a gente não tinha como consumi-lo. E aí a população ensinou para a gente, à medida que o Google chegou, nós ensinamos que, puxa, já que eu posso ir lá e buscar alguma coisa que eu quero, o desejo de volta que vinha era justamente a busca, era um desejo era uma confissão de desejo. Eu desejo isso. Como é que essa busca me entrega alguma coisa que eu estou dizendo que eu quero? E mudou totalmente, novamente, a comunicação para a gente, como a gente vê hoje. Isso veio acontecendo de várias formas. As redes sociais mostram para a gente hoje que esse papo de mídia de massa talvez já esteja modificando um pouquinho para massa, né? A gente comunica de massa para massa, muito mais do que mídia de massa, como é chamado hoje em dia, ainda por muitos casos da gente. A lógica é muito mais pelo pertencimento. A gente devia parar e raciocinar um pouco mais se faz sentido ficar com essa métrica que nós temos hoje de quantidade de pessoas. Quantidade não diz nada. Eu prefiro ter uma comunidade de 100 pessoas que compram todos o meu produto e falam comigo aqui, fixo comigo, do que ter 1 milhão de pessoas que não estão nem aí para o que eu estou falando. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente raciocinar e pensar mais. Com a inteligência artificial, a gente sai do lugar de uma era da criatividade, como a gente pensa hoje, para a era da imaginação. Todo mundo aqui pode imaginar coisas e botar isso em prática. Então, a criatividade, que era algo muito específico de determinadas pessoas, ela passa a ganhar um outro tipo de raciocínio a partir do momento que a gente tem agora ferramentas que não travam a gente para nada. Eu posso criar vídeo, foto, texto, o que eu quiser, e a gente se reiguala. O que vai diferenciar a gente? A nossa autenticidade e a maneira como a gente não interrompe as pessoas. Então, conquistar é uma estratégia de agora. Interromper é coisa antiga, mal feita, que a gente não precisa fazer mais. Eu não sei por que a gente ainda insiste nisso. E eu vou, para a gente encerrar, começar a perguntar aqui, alguém aqui gosta de ser interrompido? Nunca levantaram a mão, não sei por quê. Mas nenhuma vez que eu pergunto isso nos papos, as pessoas levantam a mão. E aí eu penso, por que a gente continua fazendo? Se a gente não gosta que faça com a gente, por que a gente continua fazendo isso com as marcas, a comunidade, com todo mundo que a gente comunica? Então, o meu convite é para que a gente pare de interromper. Muito obrigado e espero que tenham gostado. Tchau, tchau.